Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando nossa aula número 16 de História do Pensamento Econômico. A gente veio falando um pouco mais sobre essa parte de utilitarismo, sobre essa parte do socialismo, falamos um pouco sobre Karl Marx, e a gente vai dar uma finalizada nessa parte de utilitarismo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil da nossa discussão, e a gente dá continuidade na apresentação. Espera aí só um minutinho que eu vou colocar minha apresentação para aparecer. Agora sim. Então, a gente vai falar um pouco sobre o triunfo do utilitarismo. A gente vai falar um pouco sobre Jevons, Menher e Walras, certo? Então, nossa aula número 16. Não se esqueça que a nossa prova é semana que vem, tá? Dia 6/10. Eu vou deixar mais ou menos uma hora e meia disponível para vocês fazerem a prova. A prova vai ser de múltipla escolha e dessas últimas matérias que a gente vem tendo aula, ok? Então, vai ser da aula, eu acho que número 10, se eu não me engano, que foi das atividades que eu passei até para vocês, tá? Da número 10 até a número 16. E a prova também, estudem as atividades que eu vou fazer baseado mais ou menos na atividade, tá bom? Que daí não fica muito fora. Então, vamos falar um pouquinho sobre mais esses 3 economistas hoje e finalizar essa parte para ter a prova de vocês. Então, esses autores, nessa visão deles do triunfo do utilitarismo, eles visavam a maximização do lucro e acumulação de mais capital. Então, dentro do ponto de vista deles, para que uma economia crescesse e se desenvolvesse, essa maximização do lucro e a acumulação do capital era muito importante. Então, eles abandonaram um pouco aquela percepção de mão invisível que Adam Smith tinha colocado em seus estudos, certo? De que havia uma mão invisível que dominava a economia e que essa mão invisível seria nada mais que a oferta e demanda que o próprio mercado criava, certo? Então, eles abandonaram essa teoria e eles abandonaram a teoria da mão invisível de Smith, que se baseava em uma economia composta de várias pequenas empresas. E eles levaram a um procedimento, a perspectiva individualista e utilitarista. Então, eles abandonaram essa ideia de Adam Smith da mão invisível, certo? De várias pequenas empresas, e estavam adotando o procedimento e o conhecimento mais individualista, utilitarista. Lembra que a gente viu que nessa perspectiva, do ponto de vista utilitarista e individualista, seria uma economia no qual as pessoas comprassem bens e serviços, e essas mercadorias e esses bens e serviços seriam para maximizar sua utilidade, maximizar seu prazer, e essas trocas seriam cada vez mais individuais, porque elas seriam ocorridas e iriam ocorrer de forma que seria a maximização da utilidade, do bem-estar das pessoas que estavam realizando essas trocas. Então, Jevons, Menher e Walras, eles formularam a versão teórica, versão da teoria do valor-utilidade, que permanece como cerne da ortodoxia neoclássica até hoje. Então, eles pensaram que um produto, né, uma mercadoria, para se ter o valor, ela deveria ter a utilidade, ou seja, qual o bem-estar que essa mercadoria traria para as pessoas que estavam realizando as trocas ou dentro do mercado em si. A noção de utilidade marginal decrescente que vocês viram ou estão vendo em micro até hoje, parte desse princípio dessa teoria do utilitarismo de Jevons, Menher e Walras. Então, na noção de utilidade marginal decrescente, que permitiu ser formulada até então o cálculo de juros diferencial. Então, Menher não gostava da matemática em economia política, ficando a cargo de Walras e Jevons a esse aspecto. Então, eles dividiram um pouco até a forma de como eles iriam adotar essa teoria. Então, Walras e Jevons entrou nessa parte mais analítica, de cálculo, e de como esses cálculos poderiam auxiliar na noção de utilidade marginal decrescente, e Menher ficou com a análise da economia política em si mesmo, certo? Então, vamos falar um pouco sobre Jevons. Ele viveu entre 1835 e 1882, e ele foi um economista britânico.
Ele é um dos fundadores da economia neoclássica e formulador da teoria da utilidade marginal. Então, o que a gente conhece sobre essa teoria de utilidade marginal, ele foi um dos fundadores. Fato que imprimiu um novo rumo ao pensamento econômico mundial, especialmente no que se refere à questão da determinação do valor, solucionando o paradoxo da utilidade na determinação dos valores das coisas. Ou seja, quando eu coloco o valor de um produto ou estipulo o valor para realizar a troca, é através do paradoxo da utilidade. Então, por que o pão é tão útil e é barato, e o brilhante é quase inútil e tão caro? O que até então confundiu os economistas. Então, essa percepção de utilidade, de como colocar o valor das coisas como utilidade, foi definida através de Jevons. Então, ele tinha essa percepção, que até então era muito confundida, que por que o pão, que é tão útil, que mata a fome, ele é tão barato, e por que um brilhante, que ele não tem tanta utilidade, né, ele é quase inútil, e ele estabelece tão caro? Então, ele conseguiu fazer essa relação e mostrar como que a utilidade do produto iria mostrar o seu valor. Então, ele continua, né, prossegue com as ideias de Beta, e ele não duvidava que o utilitarismo era a única base possível da teoria econômica científica. Então, ele realmente acreditava que a base da teoria econômica seria o utilitarismo. E ele procurou expressar a economia como um cálculo do prazer e da dor. Ele tentava fazer essa relação de utilidade, na qual, dentro da economia, o prazer e a dor andavam juntos, e que isso ia mostrar o valor do produto. Então, o valor era meramente a circunstância de sua troca por alguma outra substância em determinadas proporções. Então, dependendo de uma quantidade, do valor de uma mercadoria, que essas trocas iriam ser realizadas e através de circunstâncias, ou seja, do desejo das pessoas através dessas trocas. Ele restringiu sua análise na esfera da circulação. Ele desconsiderou a produção, ou seja, ele desconsidera a produção e restringe sua análise na circulação desses produtos. E ele eliminou qualquer relação social entre as pessoas, característica das pessoas como os agentes econômicos. Ou seja, a utilidade provinha do consumo das mercadorias. Então, ele desconsiderou a produção, que isso iria impactar, e a relação social também. Então, ele percebeu que todas as pessoas são maximizadoras racionais e calculistas. Ou seja, elas vão realizar suas trocas e ela vai adquirir um produto para o seu bem-estar, pensando racionalmente e calculando para fazer essas trocas. E esse comportamento da ação humana era o único elemento a ser estudado pela economia. Então, maximizar o prazer era problema da economia. Então, como o comportamento humano era racional e calculista para realizar essas trocas e para atribuir a utilidade do produto, então, para maximizar esse prazer, para essa utilidade dentro da economia, basicamente, deveria se entender tudo isso, né? As economias deveriam entender o que faria maximizar a utilidade desses consumidores, que é o que vocês viram ou vão ver basicamente em micro. Então, o problema dos economistas anteriores a ele era de não verem a diferença entre a utilidade total e a utilidade marginal, onde a utilidade marginal era dada como uma derivada da utilidade total, sobre a derivada da quantidade consumida. Ou seja, a relação da utilidade marginal, ela era uma relação tanto da relação de uma derivada da total em relação à quantidade consumida. Então, dentro da minha utilidade total, qual vai ser a relação com o que eu vou consumir, certo? Ou seja, tinha uma utilidade marginal decrescente que passa a ser saciável. Então, quando a gente estuda utilidade marginal, a gente consegue perceber que é o adicional, certo? Então, tipo, quando você consegue colocar o adicional de um a mais dentro desse consumo, ele vai satisfazer a satisfação de quem está consumindo. Tem um exemplo básico que a gente sempre fala, que é dos espetinhos, ou seja, você vai lá no bar tomar uma cerveja, comer um espetinho de carne, você tá lá e você vai comer um espetinho. Daí chega lá no bar e fala assim, você quer um de graça? Você vai comer. Depois ele vai te oferecer a terceira unidade, você quer mais um? Você vai comer. Quando
você já está lá pela quarta ou quinta unidade do seu espetinho, sua utilidade já começa a cair. Então, cada adicional que você tiver, certo? Desse adicional de espetinho que você comer, ele não vai trazer tanto satisfação, ele não vai trazer tanto prazer quanto a primeira quantidade. Então, ele tinha que perceber que essa utilidade marginal decrescente, ela passa a ser saciável, certo? Então, ele vai ter uma certa relação, que vai chegar a um ponto, vai cair, mas como que eu vou fazer ela continuar sendo saciável? Como que essa utilidade marginal decrescente vai continuar sendo saciável, mesmo quando você já está empanturrado de comer tanto espetinho, certo? Então, a perfeita liberdade de troca tende a maximizar essa utilidade, certo? Então, opôs-se a Ricardo e Marx, em sua teoria do capital, refutando a conclusão de que a taxa de lucro varia no sentido inverso ao salário. Ou seja, então ele conseguiu perceber que você tendo a liberdade de trocar produtos, a utilidade marginal vai aumentar. Ou seja, você vai ter crescente até um certo ponto com o produto, mas se você realizar trocas, ela volta a ser crescente. Concorda comigo? Lembra, não sei se vocês viram aquele gráfico que ele começa a decrescer, aí já ocorre uma outra situação que ele cresce e de novo começa a decrescer? Nada mais que isso. E ele começa a perceber que a taxa de lucro, né, ele vai refutar a conclusão de que a taxa de lucro vai variar sentido inverso ao salário. Ou seja, então, quando eu tenho a produção, é o lucro mais os salários, se os salários sobem, os lucros deverão cair. Isso é falicioso para ele, essa relação. Então, o salário dos trabalhadores vão corresponder ao lucro que a produção oferecer, correto? Então, ele começa a perceber que essa relação inversa, ela é faliciosa. Por quê? Porque se eu tenho mais produção, essa produção vai advir da utilidade marginal que cada consumidor terá, certo? Então, se eu aumentar a utilidade marginal dessas pessoas, ou seja, a satisfação dessas pessoas forem aumentando com o acréscimo desse produto, eu vou conseguir produzir mais, certo? E eu vou ter uma relação de que quanto mais eu produzir, mais lucros eu vou ter, correto? E eu vou ter os salários a serem pagos. E ele começa a perceber que essa relação de que quando sobem o salário, o lucro deverão cair, e vice-versa, vai ser ao contrário. Ele vai ver que isso não vai ocorrer. Então, ele começa a perceber que o salário dos trabalhadores vão ser correspondente ao que ele produz após a dedução de renda, dos lucros e dos impostos. Então, ele começa a perceber que, depois que se deduz o que os capitalistas, né, produziam para maximizar a utilidade, então, que o salário dos trabalhadores vão ser depois de pagar as rendas, os lucros e os impostos, após essas deduções. Então, quando se diz que ele é inversamente proporcional, ou seja, se aumentar o salário e diminuir o lucro, não vai ser real, porque quanto maior a utilidade, quanto mais as pessoas consumirem, mais eu vou produzir, mais eu vou ter lucro. E, por consequência, eu só vou pagar os salários depois que eu pagar os meus custos de produção, que seria renda, impostos, os custos da produção em si. Então, cabe aos capitalistas manterem os trabalhadores até que eles atinjam seus resultados, já que a quantidade de capital vai depender do volume dos lucros previstos. E a concorrência para obter operários no mercado garante uma participação legítima na produção final. Ou seja, eles começam a perceber que, se essa relação é inversa, então eu tenho que manter esses trabalhadores eficientes para atingir os resultados, e que esse capital empregado, ele vai depender do volume de lucros, ou seja, quanto maior meu lucro, maior meu capital empregado. Então, dentro da produção final, vamos dizer, essa produção, quando ela se resulta, ela vai ser mais eficiente, correto? Então, a acumulação de capital vai beneficiar todos, inclusive o trabalhador, que deveria considerar o capitalismo o seu procurador. Então, ao contrário do que a gente viu, que chega a um certo ponto de vista que o capitalista ele chega a ser considerado como uma pessoa que se apropria da mão de obra do trabalhador para obter mais lucro, desse ponto de vista de Jevons, ele começa a ver que o capital vai beneficiar todos. E que o trabalhador que está recebendo os seus salários, quando ele vende sua mão de obra, ele deve perceber que o capitalismo ele é um procurador, certo? Então, pois os interesses do procurador rico, ou seja, do capitalista, e do trabalhador, vão ser em comum.
um se beneficia do outro. Então, o trabalhador se beneficia com a riqueza do procurador e era promovida uma troca, ou seja, eu ofereço o meu trabalho para o capitalista produzir e eu vou estar recebendo o salário e o salário adequado. Então, da mesma forma que o capitalista ainda vai conseguir ter lucros, o trabalhador ainda está vamos dizer, dentro dessa produção e deveria considerar isso como se fosse uma condição agradável, porque ele está trabalhando e está recebendo com o capital empregado de outra pessoa. Então, a economia não é somente a ciência de troca ou a ciência do valor, mas também da capitalização, ou seja, eu entendendo o valor do produto, que é a utilidade, e conhecer que eu posso pagar os salários e mesmo assim continuar tendo lucro, tendo essa capitalização, eu começo a perceber que somente essa troca, somente o valor do produto, não é a base da economia, mas sim enquanto eu rentabilizo, enquanto eu estou capitalizando com tudo isso, certo? Então, sua maior contribuição foi a de representar matematicamente o marginalismo. Inflação, baixo salário e há uma harmonia social. Ou seja, quando ele começa a mostrar, através da matemática, a utilidade marginal, que são através das derivadas, quando ele coloca a derivada da utilidade total em relação à utilidade consumida, ele consegue perceber a utilidade marginal e até que ponto ela cresce. E com esse resultado, ele começa a entender essa harmonia social, na qual ele vai continuar obtendo lucros, certo? O capitalista empregar seu capital e os trabalhadores vão ter os seus salários adequados. O segundo economista dentro dessa teoria que a gente vai ver hoje é Meyer, e ele viveu entre 1840 e 1821. Ele foi um economista austríaco, fundador da escola austríaca. Ele desenvolveu uma teoria subjetiva do valor, a teoria da utilidade marginal, ligada-se à satisfação dos desejos humanos. Note que, juntamente com os pensamentos de Jevons, ele conseguiu também desenvolver essa teoria subjetiva do valor em relação à utilidade marginal. Então, ele trabalhou basicamente em duas áreas, a teoria econômica e a metodologia. Então, ele utilizou de duas formas para mostrar a utilidade e a relação dessa utilidade com o valor. Então, dentro da teoria econômica, ele rejeitou o uso da matemática. Então, ele não se agradava muito e ele rejeitou esse uso. Então, ele percebeu que a utilidade total, tirando a matemática, essa análise dos cálculos, seria a soma das utilidades marginais. Ou seja, a condição de equilíbrio de Meyer considerava os preços, ou seja, só era válida no momento que os preços das mercadorias fossem idênticos. Ou seja, eu teria uma utilidade total dentro dessa economia quando os preços fossem idênticos dessas mercadorias. E a maximização da utilidade, ela seria alcançada quando o indivíduo igualasse a sua utilidade marginal de qualquer mercadoria em relação à utilidade marginal de qualquer outra mercadoria. Então, dentro dessa economia, um consumidor ele vai ter a maximização da utilidade do seu consumo quando ela é igualada de uma mercadoria ser igual a outra, quando ele tiver a mesma satisfação sobre diferentes tipos de mercadoria. Então, o preço dado pela oferta e procura iria explicar a sua utilidade. Por quê? Porque se a utilidade do produto depende da minha satisfação, quanto maior a utilidade eu for dando nesse produto, maior vai ser a procura por ele. E, por consequência, o preço vai aumentando, correto? E essa relação também é inversa. A utilidade determinada nos preços, dos preços de bens de consumo e dos fatores de produção, terra, trabalho e capital. Então, ele conseguiu perceber que quando eu tinha a utilidade desse produto, quando ela era maximizada, os consumidores conseguiam perceber isso, ela também iria determinar o preço desse produto, porque aumentaria a demanda, e ali iria consumir os fatores de produção. Também iria aumentar terra, trabalho e capital. Ou seja, a utilidade seria a base de toda essa relação dentro da economia. Então, o preço dos fatores de produção eram parcialmente determinados pelos preços de bens de consumo. Ou seja, os fatores de produção iriam meio que se equiparar pelos preços de bens de consumo, que era aquilo que era produzido dentro da economia. Novamente, a relação.
Se esses bens de consumo tivessem, né, uma utilidade maior, maximizasse essa utilidade, os preços dos fatores de produção, por consequência, também aumentariam. E a relação inversa também é a mesma. Então, a curto prazo, os economistas clássicos, marxistas e neoclássicos, não discordavam. E a oferta e a procura dominavam essa explicação. Então, dentro desse curto prazo, ele ainda tinha essa percepção de oferta e procura que determinava tudo isso. O que estava por trás e que fazia a diferença, dentro do ponto de vista de Smith, Ricardo e Marx, que viam os salários, o lucro e a renda de elemento dos custos, que seria o preço natural e o preço de produção, e da distribuição entre as classes. Então, ele diferenciava desses pensadores quando ele via toda essa relação e a distribuição entre as classes. Então, ele percebeu que a oferta seria a quantidade pré-existente desses produtos e a procura seria a quantidade de mercadoria que as pessoas estavam dispostas a comprar. Ou seja, quando ela despendia de seu preço e a quantidade procurada. E o preço era inversamente relacionados. Então, quando houvesse a demanda por essas pessoas, que elas procurassem por esses bens, a oferta seria uma quantidade pré-existente, já estaria ali disponível para a procura desses bens. E o preço do produto, do ponto de vista de Menger, seria o desejo de comprar e vender. Ele exaltava os benefícios da livre concorrência. Ou seja, quando há uma livre concorrência entre os ofertantes dos produtos, né, e as pessoas querendo comprar esses produtos demandados, também iria maximizar a utilidade. Da mesma forma, iria sendo tipo uma cadeia, né, uma consequência em relação aos outros pontos. Então, aumentaria a oferta, a procura seria maior. Então, a livre concorrência seria a base para que tudo que a utilidade se maximizasse em relação ao preço do produto, oferta e as condições dentro desse mercado. Então, ele colocava dentro dessa produção os bens de primeira ordem, que seriam os bens de consumo, e os bens de uma ordem superior, que são os fatores de produção, ou seja, o trabalho, matéria-prima, os instrumentos necessários para que eu produza os bens. Então, para que eu tenha os bens de consumo, é necessário os bens de ordem superior, que vão produzir os bens de consumo. Então, o valor dos bens de ordem superior, ele é determinado pelo valor potencial dos bens de ordem inferior, que entram em sua produção. Então, seria uma sequência, né, uma hierarquia, podemos dizer assim, de valor. Então, os de ordem superior, ele ia determinar os de ordem inferior. Então, quanto maior fosse o investimento em fatores de produção, que seriam os bens superiores, por consequência, os de inferiores também iriam seguir a mesma sequência, mas seria um menor que o outro. Dentro da sua metodologia, ele analisava o individualismo metodológico e a isenção de valores. Ou seja, quando ele analisava a ciência pura, que ela é isenta de valores, ele constituía uma descrição e compreensão da realidade concreta, e não da realidade desejável. Então, versus a lei da propriedade privada e da distribuição de renda acima de qualquer discussão. Então, ele via que essa ciência, quando ela analisava uma situação de, vamos dizer, da compreensão dessa realidade concreta, de que o individualismo em si, ele realmente não levaria à realidade desejada, certo? Que seria a lei da propriedade privada e da distribuição de renda. Então, cabia aos economistas entender cientificamente as famílias e firmas individuais. Dentro desse ponto de vista individualista que ele pensava, ele conseguiu perceber que dentro desses bens de consumo, no qual as pessoas irão consumir, e quanto maiores forem os fatores de produção empregados, e os preços também seriam ser menores, ou seja, eu tenho meu fator de produção empregado que vai produzir os bens de consumo, certo? Dessa forma, ele iria conseguir estabelecer uma relação na qual ele iria entender o que cada família, o que cada firma pensasse, ou gostaria de maximizar a sua utilidade. Então, entendendo o comportamento das famílias e das firmas dentro de uma economia, seria possível analisar o quanto produzir e o quanto ofertar para essas famílias de bens de consumo. E, através disso, eu iria investir nos meus fatores de produção.
Então, entender o individualismo de cada situação, por exemplo, de análise micro, né, que a gente fala, era possível perceber o quanto de bem de consumo produzir, o quanto empregar em fatores de produção. Tudo isso pensando na maximização da utilidade dessas famílias e dessas firmas. Partindo disso, a gente vai ver essa análise de utilidade do ponto de vista de Walras, que também foi um dos economistas que buscava essa questão do utilitarismo, que também viveu entre 1834 e 1910. Ele foi um economista matemático francês, conhecido como criador da teoria do equilíbrio geral. E ele descreveu o processo do tateio, tâtonamento, que é tateio do verbo tatear em português, segundo o qual determinava que o mercado pode atingir o equilíbrio, tendo em conta que o equilíbrio geral, conforme delimitado pela matemática, não pode ser possível. Ou seja, ele analisava que dentro desse processo de tateio, de tatear, né, Walras percebeu que ele pode atingir o equilíbrio geral, mas tentando entender que, do ponto de vista matemático, não seria possível sempre ter esse equilíbrio geral. Então, a gente tem a teoria de como alcançar o equilíbrio, mas, em prática, quando você calcula, esse equilíbrio não é alcançado, basicamente. Então, a maior contribuição de Walras foi a teoria econômica do equilíbrio econômico. Ele formulou uma estrutura teórica geral, segundo o qual ele pudesse mostrar como, através das interações de todos os mercados, todos os preços podiam ser determinados ao mesmo tempo. Do ponto de vista da teoria do equilíbrio geral, a gente teria interação dos mercados, do que esses mercados iriam estar oferecendo, e através de, então, dessa oferta desses produtos dentro desse mercado, era possível determinar todos os preços da economia. Então, teria um equilíbrio dos produtos ofertados, que as firmas ofertariam, dentro dessa economia, todos ao mesmo tempo. Então, a procura do consumidor do bem A vai depender do preço de todos os outros bens pela sua utilidade. Então, suponha que você vai consumir um determinado bem que vai trazer a sua satisfação, porque ele vai maximizar a sua utilidade, certo? A procura desse bem vai aumentar a satisfação, vamos dizer, a pessoa vai procurar aumentar a sua satisfação através desse bem A, dependendo dos outros preços dos bens e pela utilidade dele. Então, é como se fosse uma cadeia. Então, o consumidor determinaria uma sequência de como ele iria consumir para maximizar a utilidade, dependendo do preço de todos esses bens que ele consome. Então, dentro do equilíbrio geral, para que haja essa maximização da utilidade e a oferta de bens, na qual os preços se relacionaram entre si. Um preço completaria o outro. Então, era um sistema de equações simultâneas, em que diversas variáveis desconhecidas têm que ser determinadas simultaneamente, e que essas fossem iguais ao número de equações independentes. Ou seja, é como a gente vê bastante, vocês vão ver isso em econometria. Então, para eu maximizar a utilidade de um consumidor, eu dependo de outros fatores. Então, que fatores que estão impactando na utilidade desse meu consumidor? Do ponto de vista de Walras, esses fatores que iriam impactar no consumo, né, que seria, vamos dizer que fosse uma função do consumo. A função desse consumidor A, ela só vai ocorrer e ela vai depender de outras variáveis. Quais são as variáveis que impactam nessa função de consumo? Então, seria o preço do bem principal, que maximiza a utilidade, bem como o preço das outras variáveis. E analisando isso como forma independente, certo? Eu conseguindo entender que cada produto e cada bem é uma sequência de fatores que vão impactar no consumo, certo? Então, se eu tenho o preço equilibrado dos outros produtos dentro da economia, então eu consigo maximizar a utilidade desse consumidor. E ele vai consumir o bem A, devido ao preço dos outros bens. Mas a solução desse sistema tinha que representar as forças de mercado reais e importante na determinação de preço. Ou seja, o que determinaria o preço desses produtos? Não era só porque o consumidor do bem A que iria consumir esse produto, por si só o mercado iria se adaptar, todos os outros preços iriam adaptar por causa desse bem A. Então, existem outras forças do mercado, ou seja, existem outras variáveis que vai impactar na função
de utilidade desse meu consumidor, que vai fazer ele consumir, certo? Então, nessas equações, quando ele analisava essa questão da função da utilidade, os preços e as quantidades trocadas eram as variáveis dependentes. Ou seja, então, quando a gente fala em variável dependente na questão da utilidade, vai mostrar que só vai ocorrer esse consumo se houver os preços e as quantidades adequadas para esse consumidor. Então, o consumo depende do preço da quantidade, então ela é uma variável dependente. E as características socioeconômicas, ou seja, a renda das famílias, as pessoas que irão consumir, eram as variáveis independentes do modelo. Ou seja, são as variáveis que impactam o meu modelo, mas não estão diretamente ligadas a eles. Ou seja, a variável socioeconômica, a renda das famílias, vai impactar no consumo? Vai, mas principalmente o que está diretamente ligado são os preços e as quantidades, ok? Esse ambiente, segundo Valras, essas situações, era o capitalismo concorrencial, que tinham também 3 classes: os proprietários de terra, os trabalhadores e capitalistas. Então, dentro desse ambiente onde eu precisava conhecer os preços e as quantidades trocadas, dentro das condições socioeconômicas desse consumidor, eu também tinha essa situação de classe, porque eu tinha o capitalista, certo? Eu tinha o trabalhador e eu tinha o proprietário de terra. Por isso que entra essa variável independente, que é a condição socioeconômica, a característica dele, que vai determinar o que ele vai consumir ou não. Elas funcionavam de 2 maneiras dentro do aspecto econômico, essa divisão de classe. Como os proprietários de serviços produtivos e como os consumidores. Ou seja, são as pessoas que irão produzir essas mercadorias para essa análise de preço, quantidade e condição socioeconômica, e as pessoas que estão consumindo. Então, essas 3 classes ainda se dividiriam em 2, basicamente, certo? Porque eu tenho que saber quem que vai produzir e quem que vai consumir, certo? Então, o elemento mais importante no contexto socioeconômico eram os desejos subjetivos das pessoas, ou suas tabelas de utilidade marginal. Então, eu diria que não sei se é isso que vocês estão vendo em micro, então, não sei se vocês viram qual é a curva de renda do consumidor. Ela tem um limite, certo? Então, dentro da renda do consumidor, o quanto ele pode consumir. Até dentro do que ele pode consumir, de preço e quantidade de produtos, de acordo com as condições socioeconômicas, ou seja, de acordo com a sua renda, como que ele vai maximizar a utilidade marginal dele? Lembra que vocês viram isso? Ou vocês ainda vão ver? Então, dentro de que ele possa maximizar a utilidade dele dentro da sua renda. Esse ponto fora da renda, ele vai estar maximizando a utilidade dele? Não, por quê? Porque ele não vai conseguir comprar esse bem. Ceteris paribus, lembra? Tudo mais constante. Não vamos considerar assim, professor, mas ele pode fazer um empréstimo e pode ir lá e comprar. Não. Então, dentro da sua renda, ele vai maximizar a sua utilidade quando ele consome de acordo com a sua condição socioeconômica, certo? Quando vocês viram isso em micro. É essa condição que eles falam sobre a tabela de utilidade marginal. Então, dentro da sua renda, o quanto que eu vou estar, esse consumidor vai estar sendo vai estar satisfeito, vai estar aumentando sua utilidade de acordo com sua renda, ok? Acho que eu estou falando demais hoje. Então, dentro dessa teoria, a gente tem 3 fatores importantes. A aceitação das leis de propriedade privada e da distribuição como moralmente corretas e justas. Então, ele vê que dentro dessa lei de propriedade privada e distribuição, elas são corretas e justas. Tem também a aceitação da ideia de concorrência perfeita, formada por firmas pequenas e relativamente sem poder. Então, eu vou ter essas leis de propriedade privada e distribuição justa, bem como uma ideia de concorrência perfeita, no qual as empresas concorreriam num livre mercado, ok? Então, as pessoas tinham tabelas de utilidade marginal mensurável. Era possível, né, dentro dessa teoria, você analisar a utilidade marginal de cada consumidor e dessas firmas desses consumidores individuais. Então, Valras era ciente de que essa tabela de utilidade das pessoas podia alterar com o tempo, porém isso não anulava sua teoria, pois seria apenas um problema novo, porém idêntico a encontrar equilíbrio. Então, essa teoria geral econômica que a gente fala do equilíbrio, ela não é exata, como a gente disse anteriormente, por causa da matemática, porque ela pode mudar de um período para o outro, certo? Pode melhorar minhas condições socioeconômicas, pode reduzir,
A minha tabela de utilidade marginal pode aumentar com o tempo, quando ela pode diminuir. Por exemplo, se aumenta a minha curva de renda lá, né? Tipo, a minha maximização de utilidade vai aumentar. Concorda comigo? Então, eu vou poder ter mais opções de preço e quantidade na qual eu posso consumir, que vai aumentar minha utilidade. Então, dentro dessa teoria dele, eu posso encontrar o equilíbrio, mas ele pode se mudar ao longo do tempo, dependendo das condições, tanto sociais quanto econômicas do período. Então, dentro dessa lei de Walras, qualquer conjunto de preço à procura de todas as coisas trocadas tem que ser igual à oferta das coisas trocadas. Ele prova que em qualquer desequilíbrio, o total de excesso de procura tem que ser igual ao total de excesso de oferta. Então, quando há um desequilíbrio, vamos dizer, a curva da oferta e demanda. Lembra quando ela não tem um equilíbrio da curva da oferta e demanda? Então, o que vai acontecer para que eu force que as pessoas demandem mais para poder equiparar a minha oferta ou diminuir a minha oferta para equiparar a minha demanda? Então, ele consegue provar que haverá o desequilíbrio, mas se vai dar um excesso de oferta, eu vou ter que equilibrar a demanda ou vice-versa. Então, se um equilíbrio estiver desequilibrado, os outros mercados terão que estar também desequilibrados, para que o excesso de procura seja igual ao excesso de oferta. Problemas. Como se estabelecessem esses preços? Então, o principal problema dessa teoria é que, dentro dessa concorrência perfeita, como esses preços seriam estabelecidos. Então, ele supôs um leiloeiro imaginário, certo? Que anunciasse todos os preços a todas as pessoas. Mas se esse conjunto de preços não fosse do equilíbrio, mas se esse novo conjunto de preços seriam anunciados para estabelecer equilíbrio, mas se esse novo conjunto de preços não reequilibrasse os agentes econômicos, teria uma nova acumulativa de erros. Ou seja, suponha que tem um leiloeiro anunciando uma quantidade de preço de equilíbrio, só que a demanda para esse preço de equilíbrio também não fosse equiparado, ou seja, que por mais que todo mundo conhecesse os preços, a demanda por esses produtos não ia ser a mesma. Então, teria como solução deles como leiloeiro, ou seja, dentro da moralidade, dentro da situação, Deus iria, não que Deus iria equilibrar tudo isso, mas que por si só o mercado iria se autorregular. Como assim a mão invisível de Adam Smith? Ou um órgão de planejamento central para evitar a anarquia do mercado. Então, se tivesse um órgão regulador, para que esses preços de equilíbrios e essa demanda que tivesse em relação a esses preços seriam equilibradas e que não houvesse uma bagunça generalizada, né? Para que o mercado não houvesse essa bagunça, ok? Do ponto de vista de Walras, ele também analisa as heranças, ou seja, ele mostra como seria difícil um mercado capitalista atingir alguma vez o equilíbrio geral e o pleno emprego, os fatores de produção, e uma vez iniciada uma crise, ela se espalha por todos os setores da economia e se transforma em uma crise geral ou depressão. Ou seja, ele determina como herança como se fosse uma sequência, ou seja, então, se eu tenho um mercado capitalista que é difícil atingir esse mercado, por consequência, eu não vou ter o equilíbrio geral, muito menos o pleno emprego dos fatores de produção. Então, é uma herança, certo? E uma vez que isso não ocorre, se é iniciada uma crise, então eles vão se espalhar para os demais setores da economia, e essa crise pode gerar uma depressão. Então, de uma situação vai passando para outra. Então, sempre que um preço varia, a variação afetada não afetava não somente a oferta, como também a procura daquele mercado, mas também a oferta e procura de muitos outros mercados. Então, ele determinava que se houvesse um desequilíbrio de preços ou de quantidade ofertada desse produto, no qual eu não iria maximizar a utilidade desses consumidores, isso seria uma condição de herança, ou seja, essa condição ruim iria passando de situação em situação, que esse preço iria afetar não só a oferta daquele mercado, demanda, como também de outros mercados. Porque volta naquela situação, porque para uma pessoa consumir um bem A, ela vai depender do preço da quantidade dos outros bens, que daí impactaria os outros mercados. Certo, pessoal? Falei bastante hoje, então, dentro dessa condição de utilidade, note que esses três autores pensam basicamente nessas situações, na qual, dentro do ponto de vista deles, eles estudaram a utilidade do consumidor,
a utilidade marginal, seja através do cálculo matemático ou dentro das situações ocorridas na economia, através de suas percepções, e no qual essas teorias serviram de base para a utilidade, tanto conceito de utilidade quanto utilidade marginal, que a gente conhece até hoje, que vocês estão vendo aí na aula de micro, certo? Pessoal, não se esqueçam de fazer a atividade da aula 16, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa durante o tempo que vocês estiverem estudando para a aula da semana que vem, podem me procurar. E caso não tenha assistido, tiver com falta, faça um resuminho e me manda para eu abater a falta de vocês, certo? Pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima aula.